de verdade. Gente, olha, eu queria realmente agradecer assim, todas as falas, de verdade. Para mim, uma coisa como essa é uma realização mesmo, de um sonho que, acho que o embrião dele estava na minha graduação de filosofia. Eu tinha esse incômodo de ficar falando de deuses olímpicos, acho que isso é bem mastigado, né, dos autores europeus, como esses deuses olímpicos. Nunca tinha imaginado que um dia eu iria organizar um evento como esse, que a gente ia conseguir falar ainda mais sobre as mulheres, as professoras que têm corpo, né? Eu achei interessante você trazer essa dimensão do Schopenhauer que foi enfatizada no livro da Maria Lúcia, porque justamente é o lugar no qual a mulher é colocada do corpo. Então, acho que são duas características aí que eu queria recortar de forma mais geral. Uma delas é aquela que eu falei no comecinho da minha fala sobre a Leia, do fato de sermos latino-americanas, né, e um tanto quanto colonizadas, todas nós, imagino. E daí a gente faz pouco esse exercício de olhar para as autoras e autores. Acho que para os homens também tem essa defasagem, embora para as mulheres isso seja muito mais acentuado, como essa defasagem de olhar para as autoras como autoras de referência, mas tem esse papel duplo, né, de ser latino-americana, porque eu lembro de algumas pessoas terem me falado, nossa, os brasileiros, eles produzem fora, no exterior, um certo fascínio. Então, tem uma certa opressão pelo pensamento desses deuses que se colocam, né, assim, a gente vai estudando como uma certa abstração, mas, ao mesmo tempo, tem uma certa liberdade, como a gente manuseia os autores do cânone, né? E aí eu acho que essa característica ser agora esmiuçada nessa fortuna crítica, que eu acho que é a hora da gente produzir, né? O que a gente faz, como a Silvana falou em relação a Marilena, né? A Marilena estudou Spinoza não à toa, né? Tem lá uma dimensão histórica, um lugar situado historicamente e talvez ali, enfim, que teria que ver dentro do percurso dela, que não é um Spinoza numa abstração, uma comentadora que fica ali tratando os conceitos sem nenhuma implicação, né? E essa implicação talvez seja aquilo que nos mova agora para tratar dessas obras. Então, em todas as apresentações em relação a Miriam, a Priscila que trata a Neusa já como objeto, né, de estudo, então isso já é você já está num lugar muito diferente, eu acho que isso é muito interessante, a gente tem poucas teses sobre as nossas autoras, né, tudo isso, para mim, é realmente uma realização, estou super contente de ter escutado todas as falas de verdade, assim, queria muito agradecer, e de ter tido a oportunidade de produzir também um texto sobre o trabalho da Leia. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, a última coisa que eu vou falar para mim, que é isso, né? A gente vai se envolvendo com o movimento, porque a gente faz isso com os autores que a gente estuda. A gente vai vendo a complexidade, a gente fala, nossa, isso é uma vida, olha quantos interesses, quantas produções. A Leia, que é uma autora jovem, eu falava, gente, tem tanta coisa aqui que eu não vou ser capaz de falar, né? Tantos interesses, desdobramentos que precisariam de outros comentadores e comentadoras, imagina da Maria Lúcia, imagina da Neuza, imagina da Miriam, imagina da Maria, enfim, então é um trabalho realmente que é exaustivo e que precisa da gente, né? Então, estou super contente de escutar todas as falas e muito obrigada mesmo, assim, de verdade. Então, vou abrir para as questões e vamos ver o que surgiu aqui. Tem as questões que aparecem no chat, mas agora acho que a gente está até com um pouco menos, as pessoas foram saindo, acho que já
mais cansadas, né, porque foi um dia intenso, e podem falar, abrir o microfone e falar se quiserem. Ah, então, Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia! Tudo bem? E aí? Querida! Muito obrigada aí pelas boas referências e por ter me posto aí nesse como é que se diz? Nesse Olimpo, né? Das mulheres, né? E ter escolhido Rosa, que é minha querida orientanda, amiga e interlocutora, para falar sobre mim. Mas eu queria abordar uma coisa espinhosa, que eu nunca resolvi. Por quê? Schopenhauer, você colocou, bom, Marilena foi estudar Spinoza por uma vocação, etc., não é à toa, como Silvana acrescentou. Agora, eu não vou perguntar isso à Rosa, porque ela não vai poder responder, porque eu também nunca respondi sobre mim. Ela vai poder responder, claro, sobre a misoginia do Schopenhauer, ou a fama de misógino, né? Mas eu queria explicar um pouco isso, né? Que há muitas mulheres estudando Schopenhauer, né? E é interessante, porque não é à toa que também o meu livro chama a questão do dogmatismo, né? Machista é um dogmático, forçosamente, né? Então, tem a sua fé nessa submissão, nessa hierarquia, homens, mulheres, etc. Não vamos dizer que o Schopenhauer não fosse também, como todos, a maioria dos filósofos da época dele, do 19, né, alemão, né, não tivesse esse pé no machismo, né, e que considerasse, ele dizia uma coisa, por exemplo, que é extraordinária, né, que os homens poderiam ser gênios, já as mulheres só tinham talento. Então, é um desafio estudar o Schopenhauer, um desafio ao contrário. Você tem que estabelecer uma resistência contra certas concepções, né? E contra o dogmatismo dele próprio, contra ele próprio. Evidentemente, você tem que levar em consideração o tempo em que ele escreveu, o século XIX alemão, etc., o estado incipiente da industrialização na Alemanha, não é? Na Inglaterra você estava bem melhor, na França, na Alemanha ainda era alguma coisa complexa desse ponto de vista econômico, né? Sem querer reduzir esse pensamento ao estado meio pobre ou não tão desenvolvido da Alemanha, mas esse começo de industrialização, o Kant, por exemplo, fala numa divisão de tarefas, no saber, como se fosse uma divisão de trabalho numa fábrica, né? Então, não é só o Schopenhauer que é misógino. Ele ficou com a carga maior, porque talvez ele fosse muito bom escritor e ele expressasse bem esse antifeminismo. Tem a famosa frase dele, que eu não sei se acho que todos conhecem, que a mulher tem, como é que é, cabelos longos e ideias curtas. Né? Isso é chocante hoje em dia, né? Você falar isso sem dizer de quem é, no meio da rua, é capaz de apanhar, e bem feito. Mas, na verdade, é uma ideia maluca. Eu acho que tem muito condicionamento da época, né? Da própria posição que as mulheres eram postas, aí, devido a questões sociais, etc., inúmeras funções. Mas ele ficou também, ele foi premiado com essa asserção, né? É o antifeminista por excelência. Não é tanto verdade. Ele participava de um conjunto de autores e de filósofos que tinham essas ideias também, né? O Kant, por exemplo, dizia que você, quando pelo casamento, era proprietário dos órgãos sexuais do parceiro, né? Então, que se tivesse lá no outro hemisfério, era propriedade, valia, né? Como você tem a sua casa, um francês não tem direito de entrar aí, de ocupar a sua casa, porque você é proprietária lá, se é que você não é, na locatária tem um proprietário, em suma. Então, se você estivesse lá longe, também continuava a propriedade dos órgãos sexuais pelo casamento. Isso é Kant, né? Você estudou, foi comigo que você fez um curso também, né?
Então, e a gente não toca muito nessas coisas do Kant, ninguém fala isso do Kant. Agora, o Schopenhauer, com a misoginia, os cabelos longos, ideias curtas, é muito recitado. Então, por isso que eu resolvi falar um pouco, né? E há um grande interesse, mas você pegou bem o ponto, porque você mesma falou que o interesse primordial é o corpo, essa corporeidade, né? E, no segundo volume do Mundo, um materialismo schopenhaueriano que aparece, combinado também com esse idealismo, né? Então, é curioso como operar numa... Quer dizer, ele mesmo, se tirasse as consequências do que ele pensou, que o pessoal que é herdeiro dele, Horkheimer, da teoria crítica, vai desenvolver, que não, aí é o oposto, né? É a mulher como sendo privilegiada na sua existência a partir da sua feminilidade como uma essência mesmo, né? Quer dizer, a verdade do corpo da mulher, né, como uma importância muito grande, né? Ou seja, esse pensar o corpo faria com que o Schopenhauer se complicasse um pouco, se ele fosse um pouco além do seu tempo nesta questão, porque realmente eu acho que ele foi além do seu tempo, né? Sem querer, é claro que eu estudo Schopenhauer, mas também não vou dizer que, embora o Fichte diga que a escolha dos filósofos é feita pelo que se é, né? Eu não posso, nem poderia ser misógina, porque não cabe a mim, cabe aos outros, né? Então, é o outro, inteiramente outro, que estaria falando nessa tonalidade. Mas é interessante, eu abordei isso aqui, porque também eu me pergunto, engraçado, né? Você vai estudar um filósofo que, o que ele tem? Ele é o filósofo pessimista e que não gosta das mulheres, vulgarmente falando. Você, filósofa, já não vai ter só essa ideia, né? Mas é interessante. Então, eu falei, o que a Maria Lúcia, falando com Rosa, né? O que ela pensaria? Bom, pensa sobre a arte, pensa sobre aquilo, sobre isso, mas e aí? Como é que ficamos? E numa reunião ainda de filósofas, né? O que é interessante. Mas, evidentemente, é uma ligação muito grande com Freud. Eu vi também a exposição sobre o trabalho a questão do Lacan e as mulheres, que foi posta aqui, né? E eu estava ouvindo também. Então, a gente tem que, mais ou menos, não sei se derrubar essas estátuas, né? Ou continuar a pesquisar o que elas podem contribuir, apesar da letra ser uma letra muito do próprio tempo delas. É só isso que eu queria manifestar. Quer dizer, apesar de tudo, acho que o Schopenhauer tem um apreço pelas mulheres, porque o assunto dele é o corpo, né? E você falou isso com todas as letras. E a Rosa, cadê? Deixa eu só falar uma coisinha. Ai, gente, agora eu virei uma matraca. Antes eu estava péssima de anfitriã. Mas, adorei que você falou, Maria Lúcia, porque assim, a gente está aqui, autoras de referência. Daí é quase isso, né? Colocar as autoras nesse lugar e trazer o corpo das autoras, elas poderem falar, né? Falar enfim, da própria obra, você alçar sua voz aqui, falar de onde você está, onde você veio, como você tratou o Schopenhauer, tudo isso, né? Desmistificar o nosso trabalho intelectual, eu acho que é muito importante. Desmistificar, colocar o erro com um certo protagonismo, a gente se arriscar, porque eu acho que essa posição colonizada nossa, eu estava vendo, né, aquele texto do Paulo Arantes que fala da timidez da filosofia, que eu citei hoje, eu acho que não é timidez, né, eu fiquei pensando sobre isso, que tem uma certa, parece que é preconceituoso isso que eu vou falar, mas eu vou explicar, uma certa preguiça de a gente abordar os nossos e nossas próprias autoras, mas por quê? Porque a gente acha que
a gente não merece, que a gente não tem condições. Essa é a posição colonizada, porque é um pouco melancólica, é a preguiça no sentido melancólico, né? De colocar o objeto esmagando as nossas condições de trabalho, né? Que a gente teria que manusear isso com maior liberdade, arriscando o erro, e a gente se permite fazer isso com os distantes, porque o risco talvez seja um pouco menor, não sei. Então, você falar hoje aqui, a autora de referência está presente, com corpo, com palavra, foi muito importante também. Eu acho que teve... Eu gostei de falar isso, porque é um assunto que aparece muito no Schopenhauer, né? E é que ele é o autor de referência do reacionarismo, da misoginia, né? E eu, na verdade, fui audaciosa ou resistente a essa posição que o Schopenhauer ocupa no dizer comum, vamos dizer assim, né? Na linguagem comum. Ele tem mais a dizer sobre as coisas do que só isso, mas isso é muito marcante. Para ele fica mais marcante que para o Kant. Por quê? Né? Bom, mas tudo bem, qualquer outro, mas ele é o misógino por excelência, então eu quis me colocar a mim mesma. Eu estou em questão ainda porque eu estou viva. Então, eu também me coloco essa questão que, para mim, também não está bem resolvida. Eu estou tentando resolver. Por que eu tive essa audácia de pegar esse sujeito pessimista e misógino, né, para estudar? Eu tenho um palpite, assim. Não porque você pegou o Schopenhauer, mas eu acho que o Schopenhauer, assim, ele era muito ressentido e rancoroso. Ele falava mal de todo mundo. Ele falava mal do Hegel, ele falava mal dos colegas dele. Então, acho que era uma coisa dele, assim. Eu acho que ele era meio mal amado. Eu acho que, na verdade, ele teve aquela mãe, que a mãe dele fazia aqueles saraus, a mãe dele era amiga do Goethe, a mãe dele era uma mulher sábia, né? Então, assim, não é porque ele teve uma vida, assim, de ter uma mãe que ficava num lugar oprimido, né? Ele tinha uma mãe que ali se colocava, né? E tinha amigos intelectuais e tudo. E acho que talvez ele ficasse meio ressentido. Lembra que todo mundo tinha um monte de aluno e ele só tinha 3 alunos e o Hegel tinha 300 alunos. Pela janela caindo. Eu acho que ele era meio ressentido, assim, acho que ele era meio invejoso. E aí vai nesse combo. Mas eu espero que não seja o retorno do reprimido, no meu caso, estudar o Schopenhauer. Enfim, eu acho que era da personalidade dele. Mas a mãe também, eu também agora vou lembrar quem era a mãe. A mãe disse para ele, quando ele apresentou a dissertação dele, que depois ele refez, aos 60 anos depois, ele refez a dissertação de mestrado dele, eu não sei como é que é em alemão, mas enfim. E ele fez essa apresentação. A mãe dele, quando a mãe viu, ela era amiga do Goethe, o Goethe também leu essa dissertação e tal, mas ela falou, meu filho, isso parece um tratado de odontologia, porque chamava quádrupla raiz do princípio de razão suficiente. Isso é um molar. Molar tem 4 raízes. Você está fazendo uma matéria. Era uma mulher erudita que tinha um salão litero-musical considerável, onde ia o Goethe, né? Aliás, era absolutamente sem preconceitos, porque ela recebeu o Goethe e a jovem amante, né? Do final da vida e tal, com quem ele casou, e ela recebeu, foi na sociedade alemã, que era muito rígida. Ela foi, parece que a única, ou a primeira, a receber o Goethe, o casal Goethe. Então, é interessante. Bom, só isso que... Eu tinha lembrado. Leia, pode falar. A pergunta da Maria Lúcia ainda vai ser abordada, porque o meu assunto é outro. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa? Posso colocar a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para a Priscila, voltar um pouco no trabalho que ela apresentou e agradecer a todas que participaram da mesa, viu, gente? Agradecer também a presença da Maria Lúcia. Eu queria fazer uma pergunta sobre o trabalho que a Priscila apresentou, que são 2 coisas que me intrigam muito, viu, Priscila, na leitura do Tornar-se Negro.
E para colocar essas duas questões bem rápidas, bem pontuais, eu queria, no entanto, lembrar o que a própria Neuza coloca ali como hipótese dela, sabe? Ela diz assim, é bem curtinho, eu vou ler, tá? É a hipótese de que o negro tem dificuldade de conquistar uma identidade egocintônica que o integre ao seu grupo de origem e que o instrumentalize para a conquista da ascensão social. De um lado, eu queria pedir, se possível, para você esclarecer um pouco qual é essa ideia de ascensão social aqui, de modo articulado com os principais conceitos da psicanálise que ela mobiliza lá, que são, a meu ver, né, o conceito de narcisismo e de ideal do eu. Essa é a primeira questão. O que é que você poderia dizer sobre essa ideia de ascensão social numa articulação com o narcisismo ideal do eu, certo? E a outra questão é assim, por que não tem referência aos quilombos no texto da Neuza, sabe? Não sei, eu queria te perguntar assim, você já se fez essa pergunta, né? Isso já apareceu para você em algum momento? Será que tem alguma coisa a ver com essa noção de ascensão social, o fato de o quilombo não aparecer? Porque o quilombo coloca outra dança aí, né? Entre narcisismo, ideal do eu, horizonte de busca e de realização da vida, tudo isso passa a se organizar de um outro modo. Não sei. O que você acha, Priscila? Leia, obrigada. Uma pergunta difícil, sobretudo porque ela não está aqui para responder. E não tem como fazer um exercício de responder por ela, mas a partir da construção da obra dela, né? Acho que a Neuza vai marcando muito, como eu disse, ela até tem umas marcas da leitura do Fanon na obra dela, né? Articula um pouco com a sociologia, mas sobretudo a obra da Neuza ela é baseada na psicanálise francesa, clássica, né? Mesmo quando ela mesmo articulando com o movimento negro, né, debatendo, ela vai debater o livro dela dentro do movimento negro do Instituto, né? A perspectiva dela era estudar psicanálise, e a psicanálise não tinha nenhuma perspectiva de aquilombamento, como não tem até hoje. Muito recentemente, alguns psicanalistas vêm trazendo. Então, ela era uma conhecedora profunda da filosofia francesa, dessa filosofia. Acho que ela rompe, a partir da escrita dela, na perspectiva de pensar uma produção que articule com as relações raciais. Não significa que a epistemologia que ela usa é necessariamente não eurocêntrica, como diriam, né? E eu acho que essa não era uma preocupação dela. Eu poderia responder assim, ela não leu Clóvis Moura, por exemplo, mas, bom, quem leu Clóvis Moura até hoje? É uma cobrança... Uma cobrança, não estou dizendo a sua, né? Estou dizendo no sentido epistemológico, fora da proposta dela, eu acho. Eu acho que nós devemos nos pensar a partir da obra dela e podemos. Agora, eu tenho uma questão sobre essa colocação que você me faz, né, e fico pensando, eu vou responder numa armadilha e você me ajude, Leia, porque imagina, para você me perguntar, você também tem esse incômodo. Por que ela vai estudar ascensão social? Porque era o sofrimento dela, ela responde lá atrás, né, ela vai buscar no Freud as questões dela. Ela era uma negra em ascensão social, então quando um psicanalista responde, né, numa banca sobre por que a Neuza Santos Souza foi então apagada, né, da história da psicanálise, né, e ele responde que ela era uma assimilada, né, ela era muito assimilada, não é uma crítica dele, né, é um elogio. Quando ele diz que ela era muito assimilada, afinal ela andava na mais alta elite psicanalítica e ela circulava e ela era colecionadora de obras, diz daí que lugar que ela estava, quais os enfrentamentos que ela tem. Então, para mim, tem que ver com isso, né? Tem que ver exatamente com esse sofrimento e esse esforço de estar num lugar como estrangeira, novamente. Então, era uma tentativa dela poder dizer desse sofrimento dela e das pessoas que talvez ela ainda se deparava, né, com uma grande amiga dela, né, Ana Rocha, e
E eu acho que também para poder pensar um recorte muito básico, né, se para pensar clínica psicanalítica, quem tinha acesso à psicanálise na década de 80? Quem tem acesso à psicanálise em 2020, ainda hoje, no Brasil? Então, a marca da ascensão social, que diz da marca que ela faz questão de fazer esse recorte de classe, eu acho muito importante para localizar, né, classe, raça e gênero também, que ela acho que ela tem uma localização de gênero também, no trabalho dela muito importante, mas que ela não trabalha nessa perspectiva, que hoje a gente pode ter leitura, exatamente localizando quem tinha acesso à psicanálise e os efeitos, né, dessa ascensão social no sujeito. Está no mundo branco sendo um negro, as exceções, né? Então, essa é a minha perspectiva. Eu acho que eu não me debruço muito nela, um pouco porque ela me causa muita angústia, que eu acho que, aí, quando eu digo armadilha, por isso, eu acho que é muito do sofrimento dela e essas fantasias que vão criando em torno da morte dela, para mim, elas vêm daí e eu fico muito, né, presa, às vezes, a pensar esse sofrimento dela então, acho que por isso que eu não me aprofundo tanto sobre esse recorte específico, né, da questão. Mas, para mim, tem esses apontamentos. Na própria tese, ela vai dizendo, né, conforme ela vai fazendo aí os recortes dos casos, você vai localizando quem eram, né, então, uma espécie de ascensão, às vezes, nem era desse sujeito, mas era uma geração anterior, né, e os benefícios. É uma localização sobretudo de raça e classe, que ela faz porque era possível numa clínica psicanalítica, já que ela não podia não, né? Escolheu não fazer, por exemplo, que ela vai se dedicar depois aos psicóticos, porque aí eu tenho certeza que não teria ascensão social dentro de um manicômio no Rio de Janeiro, mas teria raça e classe. Silvana, só deixa eu acrescentar uma coisa que, para mim, já falei da misoginia schopenhaueriana hoje, né? Eu queria dizer que ele tem uma coisa que é legal. Ele era dos poucos filósofos do XIX que não era racista. Ele não tinha nada ele fazia uma crítica muito séria à escravatura, né? E séria e convincente. Falava mais dos Estados Unidos, do Brasil não, mas falava dos Estados Unidos e do movimento lá. Eu quis aproveitar a dica da Priscila, né, e falar, e que eu já falei tão mal, melhor falar um pouco bem agora. Então, obrigada, só isso que eu queria. Eu lembrei e resolvi falar. E eu estou um pouco como sendo objeto da fala também, né? E estou me metendo a ser sujeito da fala agora, eu estou numa posição também meio estranha, né? É meio desconfortável. Obrigada. Eu posso falar? Tudo bem? Não, eu queria... eu gostei... É uma das coisas boas da psicanálise, por isso que é tão bom a gente transitar pela psicanálise, sendo da filosofia. Mas eu achei muito interessante isso que a Priscila acabou de colocar, dessa movimentação social, essa transição entre classes e entre raças também, que no Brasil é uma coisa muito marcada, né? Primeiro você tem uma divisão de classe então tem pessoas que vivem a vida inteira dentro de uma classe, não tem contato com o modo de vida da outra. Muitas, né? Então, e esse trânsito como uma experiência de sofrimento, né? Eu acho isso muito interessante, mesmo de culpabilização, né? De como é que você transita para o outro lugar e como isso significa, numa sociedade tão estratificada como a nossa, uma perda de si mesmo, né? Concretamente. Mas que, assim, quando eu fui reler os textos da Marilena sobre a cultura popular, que eu fiz essa divisão, que é uma coisa muito dessa formação uspiana, você tem que fazer história da filosofia, mas aí você vai lendo os autores, você vai vendo que tem toda uma vida ali, tem todas umas questões, tem todos, uns são mais explícitos, outros menos, mas nunca fica fechado no autor, né? Você está no mundo. Mas tem um limite disso, que é o momento que você consegue ser um intelectual no sentido de conseguir chegar nas outras classes, né?
E aí esse é o outro sofrimento que eu vejo muito nos textos da Marilena, e todo o sofrimento, digamos assim, da esquerda no Brasil, que é essa dificuldade de estabelecer um elo simbólico com aqueles que estão, né, sob opressão, né? Como é difícil fazer isso. Então, você tem uma dificuldade do trânsito da ascensão, mesmo que não seja de ter acesso àquilo que é disponível às classes altas, como a psicanálise, a filosofia, os partidos políticos, a representatividade, né? Tudo isso é privilégio no Brasil. Mas também o quanto é difícil você transitar e chegar lá, né? E conseguir fazer o seu discurso alcançar aí, lendo os textos da Marilena, que coincidem com a experiência dela do primeiro governo da Erundina, que agora a gente está repensando muito, né? É muito forte ver isso. Primeiro, todos aqueles intelectuais com os trabalhadores, formando um governo, aquela abertura toda, assim, de horizonte, a gente pode colocar, né, como os textos que eu citei, o artista, o psicanalista, o trabalhador, a feminista, todo mundo junto para construir uma mesma cidade. Então, assim, é muito... a gente tem, obviamente, a gente está sofrendo ainda um luto muito grande por tudo que aconteceu com a esquerda no Brasil. Então, nesse momento histórico, foi muito interessante reler esses textos e ver como a gente está fraturado de novo, né? Como parece que o elástico rompeu, sabe? Você estava ali se aproximando, as classes, em algum momento, elas se tocaram e começaram a pensar um país comum, e isso, pá, explodiu de novo, e está todo mundo dilacerado em pedaços, né? Cada um jogado por outro lado. E aí, assim, eu só queria fazer esse comentário, porque, obviamente, que isso é sempre um assunto delicado, comparar a experiência de chegar a um laço simbólico de cima para baixo com o de baixo para cima, né? Como se eles fossem proporcionais. Obviamente que eles não são. Mas se a gente quiser construir uma sociedade comum, como esses intelectuais que viveram a sua grande produção intelectual na abertura democrática no Brasil, ou seja, de produzir uma democracia no Brasil, a gente tem que enfrentar essas questões, né? Só queria fazer esse comentário. Silvana, posso fazer um comentário ao que você disse? Claro. Bom, eu estava lembrando, apenas uma notinha ao pé da página, dessa tentativa de abordar esse assunto num filme, que é no último festival, dos festivais aí que apareceram, né? É um filme do Jean-Claude Bernardet, cujo ator é o Safatli, o Vladimir Safatli. E é muito interessante, porque trata justamente dessa possibilidade, dessa troca, dessa interlocução entre o intelectual de esquerda, branco, ocidental, da filosofia, psicanálise, né? E o mundo da periferia. Eu não sei se alguém viu esse filme. E agora, né? Eu achei bem a propósito essa... Sabe que uma amiga, eu fico em dúvida, é uma coisa assim, que eu não tenho uma posição, porque tem aquela passagem justamente que o Vladimir está lá num grupo, né, com pessoas da periferia e tal, e ele falando de uma linguagem comum. Daí uma amiga nossa, inclusive é do GPF, também falou assim, como assim ter que achar uma linguagem comum? A linguagem comum é o português, eu consigo conversar com todo mundo. Como assim? Não dá para achar, ai, aqui é a minha linguagem, ali a linguagem, não é a mesma. O cara fala alemão, fala francês, fala inglês, não é capaz de achar uma linguagem. A linguagem comum é o português. Eu achei muito bom isso. É difícil entender o que eles falam, ninguém manja nada. Então, e aí, tipo é a pontuação. E é muito legal. Agora, eu acho que é uma dificuldade muito grande ultrapassar justamente essa barreira da linguagem que não é o português, nem de Portugal, nem o português brasileiro.
de aprender, acho que é mais simples do que aprender um idioma, né? É aprender um dialeto com toda a complexidade e sofisticação que tem o dialeto, porque não tem uma coisa assim, ai, calma, vou fazer algum tipo de concessão para entender uma língua. Não, é um dialeto do português, como o nosso é um dialeto, né? Todos têm os cacuetes próprios, e que tem que ter a disposição de aprender toda a complexidade mesmo, né? Então, assim, aprender, eu quero dizer, essa abertura de campos complexos, os dois que vão aprender. Não é só fala, né? É se pôr no mundo com um significado e uma fala que significa. Né? Isso aqui era o problema ali. São mundos diferentes. Né? É uma barreira, para mim, muito grande. Quer dizer, eu vi assim, e eu acho que até o Jean-Claude conseguiu dirigir de modo a passar um pouco essa... eu gostei do filme. Acho que não? Eu gostei. Você não gostou? Eu gostei. Você gostou? Não. Bom, pode ser, mas... Conta. O que você achou? Fala, Pri, fala. Já estou chamando de Priscila. Pode me chamar de Sil, pronto, aí está tudo resolvido. Eu não gostei, não. Não, como arte, enfim, a gente pode julgar artisticamente, né? Mas como política, que acho que também é um propósito do filme, acho que ele falha e a denúncia está feita no momento em que ele fala que nós somos iguais quando nós adentramos a vala, né, fazendo uma alusão à fala de Perus. E a jovem que está no filme denuncia e mostra para ele que não, que ele tem que correr muito atrás, né, não só ele, enfim, né, fazendo uma referência sobre a divisão de classe, sobretudo de raça, né, que ele tem que correr muito atrás para ele ser assassinado, que ele tem que se esforçar muito, muito, muito mesmo para a polícia persegui-lo e chegar a matá-lo, né, que quem são lembrados em geral são os heróis brancos, inclusive nesses momentos, né, de ditatoriais, né? E ela fala que ela não precisa, que ela nasceu com a cor e no lugar que ela tem um alvo nas costas e que isso não nos torna iguais, né? Então, ele não entendeu a radicalidade da diferença que está colocada, inclusive na própria dialética ali. E ele não vai conseguir nem dialogar, porque não se trata só de linguagem, né? Linguagem é cultura, é o local, é território, é uma série de coisas. E aí ele não dá conta de responder, enfim. E ali só mostra o mal-estar que fica daquela reunião. E eu não sei se todas as pessoas escutam aquela moça como eu escuto, então eu acho que foi um fracasso. Não, mas eu acho que ele não é o ator principal, é a moça que tem um papel importante. Mas eu não digo... Ele é um deslocado é ele, não é ela, naquele mundo. Mas eu não digo só atriz, é uma moça que está naquele grupo que eles estão na cidade de Tiradentes. Essa denúncia no meio do grupo ali. Mas então, acho que aquela melhor cena para mim, ela diz do fracasso do filme e, consequentemente, da política. Agora, artisticamente, a gente pode julgar em outro lugar. Tá, obrigada. Posso emendar? Não, eu acho que ele é o mais alienado do filme. Ele é o pateta do filme, ele não está entendendo nada. Ele está indo para lá e para cá, ele não, né? Até que ele muito forte o papel de quem não entendeu nada. Representa. É muito forte a fala dessa menina, sim, claro. Mas eu acho que tem uma coisa ali que tem na dicotomia tem uma coisa assim, você pode ler assim, é que o filme tem muitas leituras possíveis, né? A gente está aqui especulando, mas tem uma pretensão de universalidade do intelectual, de integridade dessa figura do intelectual, que não existe, né, gente? Quem que é intelectual hoje? Da USP, coitada da USP. E a fratura que é a universidade mesmo hoje, né? Então, assim, é um castelamento totalmente ilusório,
totalmente ilusório. Isso não nos faz iguais de jeito nenhum, é claro que você tem a marca negro no Brasil, enfim, então todas as estatísticas aí para se a pessoa já não consegue enxergar olhando, andando pela cidade, né? Mas eu acho que falta também isso, todo esse movimento que a gente está fazendo de recuperação dos nossos cânones, repensar os nossos cânones, tudo isso é sintoma de fraturas muito maiores, né? Institucionais, inclusive. Você chega e vira professor da USP e fala, e aí? Nada. Nada. Preencha esse formulário, preenche o Lattes. É isso, você cai no real, assim, que não tem nada a ver. E Lattes Mores, né? Isso, gente, mas o Lattes é o fim, né? É para desencastelar mesmo. Então, acho que isso no filme ainda mantém uma ilusão ali de um intelectual que não existe mais. Não existe, não é o Sartre escrevendo o prefácio do Fanon, gente. Não dá para ser Sartre hoje. Fanon. Gente, nosso horário está bem avançado. Vocês querem continuar? Então, a gente pode pegar um café. Eu posso fazer só 2 comentários? Claro. Eu achando ótimo. Então, eu fiquei super interessada pela Neuza. Eu adorei a fala da Priscila e como eu moro em Salvador, eu conheço muitos psicanalistas e psiquiatras. Eu fiquei curiosíssima para saber mais sobre a Neuza. Não, também conheço um monte de gente que fazia grupo com o Jurandir. Estou chocada com o Jurandir. Ela é amiga da Nise? Era, né? Mas o que eu ia comentar é que eu achei curioso ela ter tido... Primeiro, achei interessante, sim, né? Não é para responder, né? Só coisas que eu fiquei pensando. Que mesmo ela sendo de Cachoeira, ela entrou na UFBA e tal, que é um curso bem difícil, né? E tal. Então, assim, eu imagino que ela tenha estudado em escola pública, né? Não sei, porque Cachoeira é uma cidade... É linda, mas é uma cidade pobre, né? Enfim... E aí fiquei pensando, né? Bom, mas ela entrou na UFBA e tal. E aí depois fiquei pensando, por que será que ela foi para o Rio? Porque tem uma cena de psicanálise em Salvador super interessante. E assim, nos anos 80 já tinha, né? Então, assim, por que será que ela teve essa orientação, né? Só fiquei pensando, né? E até assim, ela foi para o Rio, eu não sei como que é no Rio, mas em São Paulo, para você se tornar psicanalista, pelo menos, é uma coisa, é bem mais elitizado do que aqui em Salvador, na verdade. Aqui tem uma coisa mais, que me parece um modo diferente de formação e de inserção, assim, eu fiquei pensando. E acerca disso que a Silvana falou, eu lembrei também que quando a Marilena foi secretária de Cultura, eu sou bem, bem próxima da Sônia Zalstein, e a Sônia foi diretora do Centro Cultural, né? E ela foi orientanda da Marilena, né? E a Sônia falava que a Marilena sofria muito, porque assim, no PT, né? Porque qualquer coisa, isso é muito elite. Então, assim, teatro municipal, não, balé elite, orquestra elite. Então, assim, era muito complicada essa articulação, né? Então, realmente, eu lembro disso. Eu lembro dessa história, assim, que era complicado mesmo. Eu lembro também. Só isso. Só para comentar, em todos esses textos sobre cultura popular, que são todos atravessados por essa experiência, são os textos mais críticos à esquerda que ela escreveu. Vocês não entendem nada, vocês não sabem o que é conversar com o povo, vocês não... Balé para o povo, tem que fazer bolo, balé, funk, tudo, né? É uma concepção estrita do objeto estético, ela expressa... geralmente ela é mais comedida nessas críticas, né? Mas nos textos sobre cultura popular são fortíssimos. Não conheço muitos textos, eu queria conhecer. Depois você me passa, Silvana? Depois eu te passo tudo. Obrigada.
Agora, eu tinha várias perguntas, assim, não sei se cabe ainda, mas você fez essa referência ao Sérgio Buarque de Holanda, né, em contraposição à Marilena, mas para mim ficou um pouco, assim, eu queria ver o contraste detalhado, você poderia falar? Essa figura do medalhão, do lugar do intelectual, que ainda tem, assim, de que a erudição é esse pomposo, é esse falar difícil, é essa coisa, teoria do medalhão, sabe? E essa ideia de que se você toca na realidade histórica, é uma coisa muito colonial, é a versão de uma elite que só quer verniz e não realmente pensar um país, né? Não realmente lidar com as suas contradições. Então, uma dimensão do contraste é você ter essa concepção esvaziada de erudição e uma busca por realmente ter contato com a realidade, e de outro lado um descompromisso, né? Uma relação com o saber que é simplesmente uma manutenção do privilégio, né? Um cultivar da linguagem que simplesmente dá lustre a um privilégio, dá lustre a uma sociedade extremamente violenta, né? Extremamente violenta. Isso é uma das faces da violência. Eu acho que uma das coisas interessantes desses textos é falar disso também, da dimensão da violência simbólica, né? Sabe, quando você tem uma estátua pública de um torturador, uma rua com o nome de um torturador, isso é violento, você ter que atravessar essa rua com aquele nome. Você tem a violência do matar, mas você tem a violência simbólica também, sabe? Então, esse descuido com o campo dos signos, dos símbolos, né? Que é marca de uma sociedade que não é democrática. Só uma sociedade que não é democrática aceita isso. Ai, nossa, vou ali no Costa e Silva. Gente, vou no Garrasta Azul ali. Porque não, sabe? É muito violento isso. Elevado. Elevado, Costa e Silva. Pelo amor. Sublime. Qualquer dia parece o sublime, Costa é isso. Alguma figura mal podia ser sublime, né? Quando esse ano a Lilian Schwartz fez um comentário que eu achei maravilhoso, né? Como a malha rodoviária brasileira é cheia de bandeirantes, né? Quer dizer, mais do que aquele monumento, é tudo, é Fernão Dias, é Raposo Tavares, bandeirantes, né? Então, quando teve aquela coisa dos monumentos, ela lembrou, gente, mas a malha rodoviária é todo um enaltecimento dos bandeirantes. Uhum. É verdade. Eu lembro que eu fui a Goiás uma vez e tinha uma moça lá que era índia, hegeliana, lá do sul do Rio Grande, muito, a minha amiga, Márcia, adorável. Daí ela falou, tem aqui eu com a minha visão de mais para o lado da estética, me ferrei. Mas aí foi o seguinte, tem um bandeirante na entrada de Goiânia. Eu não tinha vindo pela estrada, eu não vi. Eu falei, bandeirante é uma coisa horrível, viu? O Borba Gato, coisa mais horrorosa, aquela estátua. Mas eu falei mais do ponto de vista estético, eu não tinha nada a ver, claro. Mas aí eu descobri a história do Bandeirantes na entrada de Goiânia. É o seguinte, quem doou, fez uma doação do Bandeirante para Goiás, foi um governador paulista, não sei, eu não vou levantar um falso aqui e falar que foi o Adhemar de Barros, mas até pode ter sido, com uma doação. Então, vocês também... E os bandeirantes dizimaram a população indígena em Goiás. Então, essas coisas que tinha manifestações da esquerda contra essa estátua, já há muito tempo atrás, isso não é de hoje. É absolutamente fantástico. Como, né? E eu falei, nossa, eu também quero derrubar esse bandeira. Eu não tenho nada a ver com isso.
É horrível, né? São Paulo tem essa característica também desagradável, às vezes. Né? Bastante. Bom, era só essa historinha que eu queria contar. Gente, vamos encerrar? Vamos, estar mais que na hora. Muito obrigada de novo. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Rosa. Obrigada, Silvana. Estou indo. Tchau. Fui. Tchau. Obrigada, queridas. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até mais, se quiserem. Beijos. Tchau. Tchau. Mas não fui. Não sei como sai daqui.